Oiê, bom dia. Eu vou falar hoje sobre DTM, ATM e a relação que o corpo tem com os sintomas, né? Vou amarrar uma coisa na outra. Para quem não sabe, DTM quer dizer distúrbio tronco-mandibular. ATM é articulação tronco-mandibular, ou seja, a DTM é um distúrbio dessa ATM, né, dessas articulações. E, gente, é uma coisa incrível. E o próprio dentista, ortodentista, né, disse que muitas pessoas têm isso e não sabem. Então, achei super importante gravar esse vídeo para falar sobre esse transtorno, sobre esse distúrbio que acomete um monte de gente que não sabe e que é também chatinho pra caramba para cuidar, mas o diagnóstico é a melhor coisa que tem. Bom, vou amarrar uma coisa na outra. Vou contar um pouco da minha história, como é que foi, e aí vocês vão ver a importância que se tem de ter a mente ligada no corpo, de ter uma consciência corporal maior para poder compreender e intuir o que está acontecendo com você. Eu venho um tempo sentindo muita dor de cabeça, mas dores de cabeça diferentes. Eu tenho uma lesão na cervical, acho que muita gente já sabe, que já é genético, em função do balé, enfim. E tô no climatério. Então, há tempos eu venho jogando a conta para essas duas questões, né? Eu falei, não, isso aqui é época de pré-menopausa, época de vou menstruar e não menstrua. Mas, na verdade, eu tenho menstruado, mas é sempre na época aí, será que é dor de cabeça? Ou joga pra cervical, com crise na cervical e bota e tal. Só que as dores de cabeça não passavam com remédio mais ou menos, no dia seguinte eu acordava de novo com a dor de cabeça. E aí o meu corpo começou realmente a falar comigo. E eu comecei a investigar, obviamente, sem desesperar em primeiro lugar e sair catando todos os tipos de especialista, vai para não sei o quê, vai para outro, vai para, né, enfim. Eu comecei a investigar o meu corpo, mas as dores começaram a aumentar demais. Um belo dia, eu nesse bem sensibilizada por conta de dor, eu intuí que eram os meus dentes. Eu falei, isso aqui é o meu dente. Alguma coisa, alguma movimentação de dente. Eu já uso uma plaquinha porque, na verdade, eu tive há um tempo atrás uma dificuldade de mordida que já tem a ver com distúrbio de ATM, mas foi uma coisa leve. Eu usava plaquinha à noite e aquilo ali, eu nunca podia imaginar que eu estivesse com um distúrbio tão pesado que influenciasse tão forte a minha vida como um todo, né? Aí, só que teve um dia que eu tive uma dor de cabeça alucinante, e eu resolvi ir pro hospital. Cheguei no hospital, essa minha estadia na emergência, esperando um horário, né, de atendimento, e logo depois a médica olha pra minha cara, e nem olha pra minha cara, e diz, você tá com enxaqueca, minha filha? Toma um remédio na veia e vai embora. Ali, eu saí dali, olhando pro meu corpo, prestando atenção nele e falar, não é isso, não é esse o tratamento que eu quero. O que você tem? Não é possível, né? O que você tem? Não é isso, não é uma enxaqueca pura. Fui pro posto de saúde de amiga, onde trabalham amigas minhas, tanto médica quanto enfermeira, e fizemos uma junta médica e fomos conversar sobre isso. Nessa conversa, várias coisas vêm à tona. Várias coisas, porque uma dor de cabeça como essa, enxaquecoide, né, que se fala, ela tem uma área específica do cérebro, né, é aqui, aqui, e os olhos doendo demais, e aí você sente, se você aperta, você sente doendo aqui. Bom, então passamos por um diagnóstico de sinusite, um possível diagnóstico de sinusite. Passamos pelo diagnóstico de alguma lesão no cérebro, alguma coisa no cérebro. Então, eu saí do posto de saúde com vários pedidos de raio-x, tomografia e sangue e tal e tal. Cheguei em casa meio chocada. Eu falei, bom,
que será, né? E fui ouvir o meu corpo. Parei. O que eu tenho? Não é possível. E aí comecei a tocar no rosto e realmente comecei a sentir dorezinhas aqui, dorezinhas aqui, dorezinhas aqui. E aí resolvi ligar para dentista, marcar com a dentista do posto, que é uma grande profissional, e ela ela estuda muito saúde bucal, então assim, muito estudiosa sobre essas patologias. Marquei com ela no dia seguinte. E numa conversa com ela expliquei tudo. Quando no final eu expliquei, ela falou, deixa eu ver seus dentes. Aí eu fiz assim, quando ela falou, olha só, você tá batendo de topo. Você deve ter algum distúrbio de ATM. Não deu outra. A própria. Dois dias depois, eu estava com uma especialista na área, no Rio de Janeiro, e eu vou ter que entrar num trabalho, assim, enorme de reabilitação muscular, para aí, sim, ver se eu tenho a necessidade de usar um aparelho para tirar minha mordida de topo, porque a lesão que a gente tem na gengiva, nos dentes, de bater errado, de ficar procurando a mordida, é imensa. Isso leva, para quem não tem um controle psíquico, isso pode levar pessoas a se matarem, porque é enlouquecedor você procurar uma mordida e não encontrar. Eu fui estudar sobre isso, sobre a origem disso, e isso tem várias origens. É um sinal, um sintoma de ansiedade, é um sintoma psicossomático também, ou seja, um sinalizador de quando você não está bem, isso aqui dá uma desconcertada. E existe também fatores genéticos, ou seja, hereditário, e também tem a ver com a oclusão dos dentes. Eu tenho os dentes, eu tinha um provisório aqui, um outro aqui, um dente que eu já não, um que bateu, não está batendo legal, ou seja, a necessidade de se deixar organizada a sua mordida, ela vai no nível psicológico, psíquico, porque o contato aqui, por mais que eu não preste atenção, assim, diretamente, tudo isso aqui são terminações nervosas que estão ligadas a essa musculatura aqui, aqui e aqui, que levam a cabeça. Ou seja, eu que ainda tenho uma crise de cervical, uma lesão na cervical, você imagina, DTM junto com a cervical, ou seja, faz com que isso aqui entre num desacordo, numa desalinha, e isso gera muitos sintomas. Então, assim, Cândida, por que você está falando disso? Porque isso é psicologia da saúde. Porque muitas vezes eu acho que eu tô com, sei lá, com uma coisa, ou uma depressão, e eu tô, na verdade, com uma incapacidade de me centrar através das minhas mandíbulas. Porque isso gera insegurança também. Né? O dente é um órgão dos mais importantes do corpo. Tudo entra pela boca, você calcula. E muita coisa sai pela boca. Ou seja, a sua saúde bucal, ela tem a ver com a sua saúde integral. Então, observa, primeiro de tudo, observa o seu corpo. Aí tem a ver com os sintomas, com a relação do corpo e da mente. Uma mente que não está fundida com o corpo, que não sabe ler o corpo, ela perde a oportunidade de se investigar e de ter respostas, assim, enormes. Você é o condutor, você conduz a sua saúde. Você conduz o médico quando você vai fazer uma anamnese. Você chega para o médico e fala, olha, eu venho dessa forma, eu venho sentindo isso, não é? E não você vai dizer, eu tenho isso, e o médico vai jogar dentro de um quadro múltiplo. Porque uma dor de cabeça pode ser milhões de coisas. E ela vai sempre vai ter a tendência a ir pelo mais simples, né? Dor de cabeça, ou é menstruação, ou é isso, ou é aquilo. Jamais para uma questão tão particular e tão importante como uma DTM, por exemplo.
Então, se por acaso você tem dificuldade de morder, de sentir contato dos seus dentes, se você tem muita dor de cabeça, enxaquecode aqui no olho, aqui, dores aqui na face, aperta a sua face, ó, aperta. Se você tem essas dores por aqui, vai no especialista, porque é muito importante você cuidar dessa área, porque ela contamina todas as suas ações, contamina todas as funções que você tem e te traz uma paralisia sem você entender o que está acontecendo, tá? E a questão do corpo. Preste atenção no seu corpo. Ele o tempo todo sinaliza o que você tem. E se você tem a mente tranquila, né? Não é uma mente já interpretativa de pensar aquilo ali. Se você tem uma mente tranquila e ouvir o seu corpo com bastante tranquilidade, sem julgamento, você vai intuir qual é o caminho que você deve seguir e não vai ficar perdida nessa quantidade de possibilidades. Então, aquela máscara que eu botei na foto e que falaram um monte de besteira e ninguém acertou, isso é para fazer compressas geladas ou quentes nessa articulação para que ela se relaxe e não provoque a dor de cabeça, não provoque os estados de irritabilidade que você fica quando tá com essa questão na boca. Tá? Então é isso que eu queria passar. Mais uma para mim, mais um que a gente tem que lidar, mas não tem problema não. O negócio é estar bem com o que a gente tem e levar da melhor maneira possível. Beijo, bom dia.